Olá, seja muito bem-vindo ao nosso caso clínico da semana. Hoje eu vou trazer um caso bem legal que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, de um caso que, com certeza, quem trabalha em pronto-socorro tem grande risco de ver. Então, vamos lá. O caso clínico de hoje é de um homem de 38 anos que sofreu um acidente de motocross e 2 horas depois estava no pronto-socorro. O raio-x de tórax dele era normal, sinais vitais normais. Ele tinha essa fratura de fêmur aqui evidenciada nessa radiografia, dá para ver que está uma fratura de osso longo, desalinhada, né? Então, teve luxação, precisou reabordar isso aqui, precisou abordar isso aqui e tratar com uma fixação com uma haste intramedular, tá? Então, colocar aquela coisa de metal aqui dentro para poder alinhar as partes. O paciente foi internado para observação e a cirurgia foi sem nenhuma intercorrência. E aí, 2 dias depois da cirurgia, o paciente começou a fazer febre, falta de ar, dor torácica, confusão mental, com rebaixamento de nível de consciência e convulsões. A saturação periférica de oxigênio estava em 70% e foram observadas petequias conjuntivais. Aqui a gente consegue ver algumas bolinhas, nesse olho aqui está melhor, tá? A gente consegue ver algumas petequias. Lembrando que aqui a petequia foi conjuntival, mas para esses casos específicos, a petequia, o racho petequial, pode acontecer em qualquer parte do corpo. Portanto, é importante que, caso você suspeite dessa condição, você procure por petequias subungueais, conjuntivais, em todas as partes do corpo, tá? Labial, porque pode acontecer. E aí, então, esse paciente que teve essa história de fratura pós-acidente automobilístico, foi feita cirurgia, estava evoluindo tranquilo, até que no segundo dia começou a ter falta de ar, taquipneia, confusão mental, petequias difusas e dessaturação, ou seja, hipóxia. Foi feita a tomografia de tórax e foi visto esse achado aqui. Esse aqui é um achado bastante comum, a gente tem 2 tipos de alterações. A gente tem essa alteração mais aqui para baixo, que são opacidades, né? A gente vê que são opacidades alveolares, parecem algodonosas, né? São mais preenchendo o alvéolo inteiro. E a gente vê que tem esse outro tipo de opacidade aqui. Nessa opacidade, eu vou até desenhar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. A gente consegue ver os septos interlobulares. O que significa isso, prof? Significa que eu consigo delimitar aqui o meu lobo pulmonar primário. Tá vendo que parece que eu tenho esse monte de paralelepípedo aqui, que parece até com algumas ruas que tem no Brasil, que eu consigo determinar, faz esse quadradinho, parece que tem um monte de paralelepípedo associado. Exatamente. Então, aqui eu tenho preenchimento, o cinza claro, né, o branquinho que está aí dentro, é o vidro fosco, e ao redor, onde eu desenhei essas bordinhas para vocês, são os septos interlobulares do lobo pulmonar secundário. Como é que eu chamo isso aqui quando eu vejo? O nome disso aqui é crazy paving ou padrão em pavimentação de mosaico, que é o que exatamente acontece nas ruas de paralelepípedo ou daqueles hexágonos que tem no Brasil. Então, a gente tem bilateralmente, perceba, a gente tem preenchimento alveolar, olha aqui que bonitinho, mas eu tenho realce dos meus lobos, dos meus septos interlobulares, e aqui eu vejo até minha artéria interlobular. Então, eu tenho esse preenchimento alveolar difuso, eu tenho opacidades aqui mais densas, com preenchimento alveolar total, certo? Eu não tenho áreas ao redor aqui, né, que eu consigo ver de nódulos, massas,
mas eu tenho essa área de opacidades mais densas e opacidades em vidro fosco, formando esse padrão de pavimentação em mosaico, ou crazy paving. Num corte mais para baixo, eu vejo que eu permaneço, né? Aqui já bifurcou na carina, então já tem broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Eu continuo vendo o padrão de pavimentação em mosaico, ou crazy paving. Então, olha aqui que bonitinho, ó, eu separando aqui o meu lobo pulmonar secundário, aí eu tenho a minha artéria pulmonar, né? A minha arteríola pulmonar, e do lado aqui o meu bronquíolo pulmonar. Então, aqui eu consigo definir bem o que é o centro do meu lobo pulmonar, e aqui ao redor o meu septo pulmonar. Então, dificilmente você vai ver um septo pulmonar e um lobo pulmonar secundário tão bem desenhado assim, mas esse aqui a gente consegue ver. Aqui tem até, né, uma imagem que seria de um broncograma aéreo, que ao redor está a opacidade, e a gente consegue ver bem aqui definido os brônquios, tá? Esse brônquio aqui. Então, perceba que em algumas áreas eu tenho preenchimento alveolar total, né? E outras áreas eu tenho preenchimento alveolar parcial e eu consigo ver os septos com realce do septo interlobar. Então, essa é uma imagem bem característica, pode acontecer em algumas doenças. Nessa específica que a gente vai falar no próximo slide, não é comum ter pavimentação em mosaico, mas é comum você ter, sim, preenchimento alveolar e opacidades algodonosas alveolares, tá? Então, vamos ver qual é a principal hipótese diagnóstica desse paciente que sofreu uma fratura num acidente de moto, teve uma fratura de fêmur, precisou fazer uma cirurgia ortopédica e 2 dias depois ele evoluiu com alteração de nível de consciência, confusão mental, taquipneia, dessaturação até 70% e petequia em conjuntiva ocular. Então, qual é a nossa principal hipótese diagnóstica? Síndrome da embolia gordurosa pulmonar. É isso mesmo. Então, a síndrome da embolia gordurosa pulmonar, ela acontece pela liberação de gordura na circulação sistêmica, que pode acometer múltiplos órgãos, por isso que cada órgão vai ter um efeito diferente. Então, quando vai para o pulmão, vai atingir, né, vai por dentro da artéria pulmonar e vai causar esse entupimento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, vai acabar dando uma alteração isquêmica que depois, ali ao redor, vai fazer uma hemorragia alveolar. Também isso vai causar uma dessaturação em outros órgãos, por exemplo, pode fazer microêmbolos gordurosos, né? Para o cérebro, alterando o fluxo sanguíneo cerebral, dando a confusão mental, as convulsões, pode dar na pele, dando os rachis petequiais, pode dar no rim, alterando a perfusão renal. Consequentemente, você vai ter uma disfunção renal. Então, assim, é aquela gordurinha que cai ali no sangue e que pode ir para qualquer lugar. Quais são os fatores de risco associados com a possibilidade de você ter uma embolia gordurosa? Então, existe a possibilidade de cirurgia estética, principalmente lipoaspiração, fraturas de ossos longos e pós-cirurgia ortopédica. Então, veja, o nosso paciente, a gente não consegue dizer exatamente se foi pela fratura do osso longo, que fez com que a medula óssea gordurosa caísse dentro da circulação sistêmica, né, se misturasse com sangue, ou se foi pela cirurgia ortopédica, porque ele tem os 2 fatores de risco. É importante lembrar que é uma complicação potencialmente fatal, dependendo da extensão. Por quê? Porque não existe nenhuma medicação para dissolver a gordura no sangue, tá? Então, se você tiver uma embolia maciça para um órgão específico, isso pode fazer com que você tenha uma disfunção importante daquele órgão e aquele órgão pare de funcionar. Se for uma embolia pequena, microêmbolos para algumas partes do corpo, pode ser que o paciente sobreviva. Mas vários casos de cirurgia estética que a gente vê pós-lipo,
que o paciente, infelizmente, às vezes falece, a gente precisa pensar também em embolia gordurosa pulmonar, e é muito difícil o tratamento, porque por mais que você dê oxigênio suplementar, que você entube, tudo isso não tem circulação sanguínea para captar o oxigênio. Então, porque está com o vaso sanguíneo fechado pela gordura, o sangue não circula. E qual é a tríade? Como eu posso pensar nesse diagnóstico? Existe uma tríade diagnóstica para síndrome da embolia gordurosa pulmonar. Então, o paciente desenvolve hipóxia, que foi o que a gente viu, né? Nosso paciente está com 70% de saturação. O paciente desenvolve confusão mental e racho petequial em qualquer parte do corpo. Então, procure em conjuntivo ocular, em leito ungueal, em pontas de dedos, lábios, tá? E em outras partes do corpo. Esses achados clínicos, eles ocorrem de 1 a 3 dias depois do trauma, né, ou da cirurgia ortopédica e da lipo. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, certo? A gente, infelizmente, tem muitos acidentes automobilísticos no Brasil, muitos atropelamentos, então, tanto TVP, né, então trombose venosa profunda, quanto TEP, tromboembolismo pulmonar, podem acontecer pós-cirurgia ortopédica e pós-trauma, mas se o paciente não tiver melhora com o tratamento, ou se você não observar nenhum sinal de embolia pulmonar, né, por um trombo, ou seja, na angiotomografia não tiver visualização de trombo, pense que talvez isso seja uma embolia gordurosa, e aí o prognóstico do paciente piora muito, ok? Então, lembrem-se aqui principalmente dessa imagem, que é o que a gente chama de pavimentação em mosaico, ou crazy paving, que você tem o preenchimento alveolar parcial com reforço dos septos interlobulares pulmonar, ok? Não se esqueça disso, a nossa síndrome da embolia gordurosa pulmonar. Gostou dessa discussão desse caso? Não esqueça de deixar seu like, curtir aqui o nosso conteúdo, se inscrever no canal. Na semana que vem eu volto com mais caso clínico para você aprender medicina de verdade, pensando nas possibilidades e não decorando. Até semana que vem.